Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Levítico como você nunca viu. Hoje nós vamos ver o capítulo mais difícil até aqui. Foi o capítulo que eu titubeei bastante para comentar. Porque é um assunto difícil. Que os meus inscritos, 70 mil, a maioria deles ignoram completamente. Então o que eu vou dizer aqui vai parecer um sino que não tinha. Essa semana eu estava passando numa casa, enquanto eu ia para o trabalho, e tinha uma senhora tentando entrar numa casa. E existia um sino na parede, um sino de lata, de latão, e ela grudou o sino assim e fazia. Só que não saía o som, sabe? Aí eu fiquei com pena daquela senhora. Eu falei, minha senhora, a senhora não pode tocar o sino enquanto toca o sino. Aí eu cheguei, peguei o sino por cima, segurei, e aí eu balancei o sino. Você vê que já saiu um pouquinho mais de som, mas eu ainda estou segurando o sino aqui. Então eu preciso livrar o sino totalmente. Deixa eu ver se eu consigo com esse. Isso aqui eu tive ideia agora, viu, gente? Eu não pensei antes, porque eu poderia ter... Não dá. Tá bom, eu vou ilustrar com uma história. Aí você vai ter a mente mais aberta para o que eu estou dizendo. Aí eu falei para aquela senhora, olha, lembra aquelas vacas que nossos pais e avós controlavam com um sino? Era um sininho muito parecido com esse, porque era um sino de lata, de latão. Aí eu falei para ela, só que as vacas não tocam no sino. Não, o sino fica no pescoço da vaca e ela vai andando, caminhando e comendo grama. Nham, 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 nham. Comendo seu capim favorito. E enquanto isso, o pescoço vai balançando e o sino vai tocando naturalmente. E o proprietário fica sabendo onde aquela vaca está. Então, se ele parar de ouvir o sino, ele vai saber que ela se afastou muito da propriedade e aí vai atrás. Ele não colocava o sino em todas as vacas, só nas vacas mais rebeldes.
E aí eu estava pensando, qual seria o tema central do capítulo 11 de Levítico? Até aqui, Levítico está falando de quê? Santidade. O povo precisava ser santo. E a palavra santo, ela significa separado. Então, o povo de Deus precisa ser separado. Ele tem que ser separado de alguma coisa. De quê? Então, o Levítico vai ensinando. Primeiro, Deus separou o povo. Ele tirou o povo do Egito e separou. O Egito ficou lá e o povo do Egito veio para cá. Esse agora será o povo de Deus. Só que esse povo não tem nada de peculiar. É um povo tão ordinário quanto eu, quanto você, quanto todos os que ficaram no Egito. Inclusive, a história nos diz que muitos dos egípcios acompanharam o povo separado e se tornou o povo santo com o povo santo. Está entendendo? Então, Deus separou o povo. Agora o povo está vagando no deserto. Deus criou as instituições, as leis. Fez o tabernáculo e disse: aqui o povo vai demonstrar santidade. Aqui o povo será separado e vai fazer ofertas de manhã e à tarde. E sempre que pecar, farão ofertas. E sempre que tiverem gratidão a Deus, farão oferta. Etc, etc, etc. Está nos livros, nos capítulos, nos livros anteriores. Êxodo e Deuteronômio. Muito bem. Agora o povo santo, esquecemos o Egito, agora o povo santo está tudo junto aqui. Junto com esse povo santo, tem todo tipo de gente. E Deus precisou tirar desse povo um povo santo. Você entende? Todo povo é santo porque foi separado do Egito. Foi separado do mundo, ganhou a lei e agora está vivendo como nova nação. Deus chamou Moisés e disse: a partir de agora eu vou querer um povo mais santo ainda. Eu vou escolher alguns para serem separados. Vixe. Então o povo santo precisa de alguém que seja santo. Alguém que seja separado do povo. E quem Deus escolheu? Deus escolheu Arão e seus 4 filhos. É isso mesmo. É um povo muito seleto. Arão e seus 4 filhos. Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Esse povo santo estava responsável de conduzir a vida religiosa de Israel. Do outro lado, Moisés estava seguindo
a vida civil do povo de Israel. E como profeta, ele conversava diretamente com Deus e dava instruções a seu irmão Arão e aos seus filhos sacerdotes, 4 filhos. E disse como que eles teriam que se comportar, como que eles teriam que viver, como que eles teriam que se apresentar diante de Deus para representar o povo santo. Então o povo santo precisava de alguns santos especiais. E aí Deus escolheu Arão, irmão de Moisés, e seus 4 filhos. E Deus ordenou-os como sacerdotes. Os 4 eram sacerdotes. E Arão era o sumo sacerdote. O sacerdote chamado de grande. Ele é quem ministrava anualmente as festas especiais do povo. Então o sumo sacerdote estava assim, ali. E os sacerdotes faziam os sacrifícios regulares diários. Muito bem. Aqui fechou o capítulo 10. Aliás, 9 de Levítico. E a vida continuou. O capítulo 10 chega dizendo que a metade da família de Arão e sua família, a metade dos seus filhos, se atreveram a oferecer fogo estranho no lugar santo. A gente não sabe o que é exatamente isso. A gente não sabe se eles fizeram uma fogueira fora do arraial e foram lá queimar as coisas sagradas. Ou que tipo de santidade eu vi uma cena aqui agora que eu fiquei assustado. Eu me desconcentro com muita facilidade. Parece criança. Um mosquito voando perto de mim aqui. Então, voltando aqui ao tema, tararam, 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 eles começaram a oferecer fogo estranho. Então, a Bíblia não diz exatamente o que eles fizeram. E eles foram mortos. A metade dos filhos de Arão foram mortos, fulminados. E Moisés entrou em cena como profeta, chamou os familiares e tirou os corpos do santuário e ordenou que esses corpos fossem levados por eles a um lugar específico e ordenou que se não pranteasse-os. Aos sacerdotes era proibido prantear esses sacerdotes que ofereceram fogo estranho. O sumo sacerdote também não podia chorar. Arão entendeu e compreendeu. E aí, no capítulo 10, Moisés dá várias reprimendas a Arão. E ele cita: vocês, a partir de agora, ou não sei, não vão tomar vinho. Ficarão puros. Ou seja, os oficiais não poderiam tomar vinho, porque isso poderia ser o tal fogo estranho. Não sei, eu só estou aqui, né,
Eu só estou aqui tentando entender o sumo, o suprassumo da mensagem, para que eu não fale para você mais do que precisa falar, entendeu? Eu quero que você decida o que poderia ser esse fogo estranho, o que foi estranho para Deus e o que pode ser estranho para Deus hoje. Porque hoje, passados 3.000 anos, nós estamos muito diferentes. Então eu preciso individualmente me santificar a Deus. Como fazer isso? A Bíblia ela dá várias indicações, tá bom? Então nós agora, depois dessa longa introdução, nós chegamos ao tema central de hoje, que é Levítico 11. Mas eu não posso falar qualquer coisa aqui, porque senão você não vai entender o que eu estou falando, né? Não sei. Levítico 11, ele fala da proibição do consumo de alguns animais. Você já deve ter ouvido falar. Tem cristãos que não consomem alguns animais. Tem cristãos que... Tem nações que não consomem alguns animais. Os judeus são famosos até hoje por não consumirem porco. E eles são famosos porque não consomem sangue. Inclusive tem até um ritual de abate, eles chamam de... não lembro agora, kashar. É um ritual que o sangue precisa ser totalmente tirado da vítima. É isso. Então, o que diz Levítico 11? Deus chama Moisés e diz assim: eu quero um povo santo, um povo puro. E o caminho que Deus escolheu foi a alimentação. Ele falou: vocês não vão comer carne de porco, carne de produtos do mar, carne de alguns insetos, etc, etc, etc. Está lá no capítulo 11, vai ler. Deus, ele cita alguns animais: o porco, o chofrango, o coelho, a águia, o gavião, entendeu? Alguns animais. Então, por associação, a gente acaba entendendo que existem vários animais que a Bíblia chama de impuros. Ela dá regras para isso. Então, o animal precisava ter o casco fendido e precisava ruminar. O que é ruminar? Ruminar é quando o animal se alimenta durante o dia. Estou pensando na vaca, por exemplo. E à noite ele vai para o celeiro, deita lá e fica comendo alguma coisa. O que ele está comendo? Ele está comendo algo que ele comeu de manhã. Porque o animal tem 2 estômagos. Eu não sei se é a pança. Tem um espaço que ele coloca o alimento, mas o alimento não é digerido. Então ele vai só guardando, é como se fosse um celeiro. Aí à noite ele volta a esse alimento e começa a mastigar, esse ruminar ao comer continuamente, para poder ir absorvendo os nutrientes desse alimento. Então tem vários animais que ruminam. Eu não vou citar nenhum aqui para não cometer o erro de me confundir. Porque a Bíblia ensina princípios. Então, se você seguir os princípios, ótimo, você está livre de pecar.
Porque comer animais impuros significa pecado. Comer animais imundos significa pecado. Na verdade, o consumir animais já é uma coisa estranha para a criatura de Deus. Quando Deus fez o homem e colocou no jardim e apresentou os animais, ele apresentou-os todos iguais. Não havia diferenciação. Aí o homem pecou e aí Deus apresentou uma diferença. Ele falou assim, ó, existem os animais puros e os impuros. Adão falou assim, mas por que você está falando isso? Eu não como animal. Você não come, seu ordinário, mas você pecou. E um animal vai morrer no seu lugar. Só que não pode ser um animal impuro. Eu não posso escolher aqui um porco. Aí ele explicou por quê. Porque é impuro. Ele não explicou, ele só disse, esse é impuro. E aí você vai oferecer um animal puro. Aí escolheu um cordeiro. Entendeu? Então, aí a partir daí Adão foi ensinando para os seus filhos a diferença entre os animais puros e impuros. Quando chegou no dilúvio, o descendente de Adão já sabia quais são os animais puros e quais eram os impuros. Então Deus deu uma ordem para ele. Você vai colocar dentro da arca, Deus construiu uma grande barca. Você já ouviu falar, né, da barca de Noé? De Noé? Noé é outro inimigo de Deus. A arca de Noé, ela abrigou os animais. E ali haveria animais de todos os tipos. Porque Deus estava querendo preservar a sua criação. Então ele disse a Noé, você vai trazer para mim, para a arca, 7 pares de animais puros e 1 par de animal impuro. E aí se pergunta por que veio bastante animal puros e poucos animais impuros. Porque os animais puros seriam consumidos e os animais impuros não. Então eles poderiam se reproduzir depois. Aí acabou o dilúvio, todo mundo desceu da arca e Deus falou assim, a partir desse momento, além de oferecer os animais a mim, vocês também vão poder consumi-los. Só esses animais puros. Então entende-se que a partir do dilúvio as pessoas passaram a consumir carne de animais. É porque a gente fala carne de animais porque as plantas também têm carne. Entendeu? Quando você moe a grama, aquilo ali é carne. Quando você pega uma banana, aquilo ali é carne, entendeu? Então, por isso que eu nem precisava ter falado isso, mas quando a gente fala carne de animais, não é uma redundância. Porque existe carne de outras coisas. Hoje eles fazem carne de jaca, eles fazem carne de trigo, de um monte de coisa. Então, se você mora num grande centro, existem mercados especializados em carnes de frutas e outras coisas. Tá bom? Mas esse é um outro capítulo. Então eles passaram a compreender a diferença entre animais puros e impuros. E o capítulo 7 de Levítico fala justamente isso. Desculpa. Esses são os impuros que vocês não vão poder comer. Então você vai, depois do vídeo, você vai lá na sua Bíblia